Está gravando. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem estiver vendo nesses horários. Gravando de novo aqui, Diário do Passageiro. Demorei para voltar a gravar. Minha cabeça não sei explicar. Acho que minha cabeça tava com dificuldade de trazer para fora as reflexões que eu sempre trago aqui. Aconteceu muita coisa desde o último vídeo. Muita coisa. Muita coisa. Mas não é sobre isso que eu vim falar, não. Eu queria trazer uma reflexão hoje que eu já tenho sentido ela há muito tempo. Só que como eu consegui refletir melhor sobre o que é isso que eu estou sentindo, e agora eu entendo melhor, eu acho que ficou mais fácil de eu trazer para vocês. Eu vou tocar uma música e eu queria que vocês ouvissem um pouquinho. Cachorro era valente, ensinado pra caçar, mas pra mim era mansinho, parecia um gatinho desses da raça Angorá. Lá naquela redondeza tinha uma onça pintada, a tal onça que matou a minha esposa adorada. O terror lá do sertão não caía na emboscada. Eu jurei fazer vingança, saí firme. Escutaram aí? Deixei tocando um tempinho mais aí, só pra vocês, talvez vocês por si só conseguissem perceber o que eu senti. Bom, quem já teve ou tem parente que mora em roça, fazenda ou sítio, parente que eu quero dizer não é parente de longe, não. Estou falando dos parentes próximos. Avó, tio, mãe, pai, entendeu? Pessoas que já estão acostumados a conviver e viver em ambiente rural, entendeu? Esse pessoal. Vocês que têm parentes que têm essa realidade, mesmo que não vivam, pelo menos administrem ou só os finais de semana costumam ir pro meio rural, pro interior, peraí, só isso aqui que acho que o vídeo deu problema, isso. Pro interior, pra fazenda, pro gado, para aquele ambiente bem sertanejo mesmo. Pois é. Não sei se o pessoal que me assiste, que normalmente acho que são... Tem uns vídeos muito aleatórios, uns vídeos pega 40 views, outros pega 5. Então, se for pra 5, sempre vê. Se for pros 40 aqui também vê. Então é isso. Mas essa experiência de ter uma pessoa, de estar no meio rural, de interagir, de ir lá, andar a cavalo, viver aquela coisa assim que você está na realidade que a pessoa, né, da pessoa, do seu parente, coisa assim. Hoje em dia é pouco. Hoje em dia isso é muito pouco. Hoje em dia, comparado a 15 anos atrás, eu vou te falar que eu acho que deve ter diminuído bastante essa
esse hábito. Por quê que eu falo isso? Infelizmente, muitas das pessoas que nasceram, cresceram e viveram em roça, fazenda, sítio, ou seja qual for o meio rural, normalmente, pelo menos a maioria delas, já são pessoas mais idosas, são pessoas mais velhinhas. E, como a maioria já deve saber, os idosos, eles são criados numa cultura ali dos anos passados, né? Uma cultura um pouco mais arcaica, se assim eu posso dizer. Só que eles não conseguem deixar o hábito, a cultura e o ambiente que eles vivem assim, simplesmente. Eles, muitos vivem nesse ambiente, nesse meio rural, mesmo que não precisem, né, trabalhar mais com roça ou coisa assim, muitos permanecem nisso pro resto da vida, por opção, porque não consegue viver longe disso. Cresceu nisso e não consegue viver longe disso. E aí que vem a situação onde você, que é uma pessoa que nasceu dos anos 90, 2000 para cá, né, que não tá nesse meio, que assim, cresceu, tem parentes e tal, mas sua vida é focada para outra situação, para outra realidade, né, no ambiente de cidade, que a maioria é hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Tendo essas pessoas que têm essa cultura e essa realidade que elas não mudaram e elas vivem até hoje nessa realidade, mesmo que não precisem, você acaba tendo um lugar muito, muito diferente e muito bacana para você conviver. Você acaba tendo uma casa da avó que cozinha, que assa biscoito ainda em fogão de lenha, que o vô que ainda usa aquele cigarro de palha. Pera aí rapidinho que a câmera deu. Voltando aqui. Então, você ainda tem aqueles parentes que têm o costume de estar na roça, tem o costume ainda de acordar cedo, 4, 5 da manhã, já estão de pé ativos, entendeu? Fazendo café, tirando leite, trazendo as vacas para o curral para poder tirar o leite, já colocando ração para as vacas de leite comer, já começando a deixar as coisas preparadas para ir consertar uma cerca, mexendo com a horta que está plantada perto da casa, cavalo, mexer com bicho, essa é a realidade. Você tem parentes que vivem isso, que tem isso, mesmo não precisem. Às vezes não é só eles que vivem assim, tem funcionários que mexem com isso para eles, que eles fazem disso uma forma de viver. Porque eles cresceram assim, é a cultura deles, entendeu? É essa cultura de que o meio rural, né, que não, mesmo que não é produtivo assim, de certa forma, de subsistência, ele tem que continuar, porque, né, é assim que eles se sentem bem, é assim que eles viveram. Só uma paradinha aqui. Bebam água, viu, galera? Hidratação. Isso. Sendo assim, você tem a oportunidade de se aproximar deles quando você escolhe estar com eles nesse convívio, estar com eles nesse ambiente. Você vai lá visitar sua avó, come biscoito, ela faz doce de laranja, ela faz requeijão. Ah, só para deixar claro, não sei se a galera tem essa ciência aí, requeijão dá um trabalho desgramado para fazer. Requeijão é absurdamente difícil de fazer, tá? A sua avó faz porque ela é muito, muito, muito top. Porque é muito difícil, muito difícil. Precisa de uma força desgraçada. Mas o seu avô tá ali mexendo com o trem da roça, de planta. Então, assim,
eles mantêm esse ambiente porque eles cresceram nesse ambiente. Para eles, o natural é aquilo. Ele tá sempre trabalhando, tá sempre mexendo, tá sempre produzindo alguma coisa, mesmo que não precise. E acaba que você, né, convive com eles e você tem muitas experiências boas. Você anda a cavalo, você solta traque, você acende fogueira, você mexe com bicho, você ajuda no serviço da roça, no mexer com cerca, patar vaca, vacinar, mexer com horta, mexer com rio, mexer assim, ver plantação. Você acaba tendo essas experiências que muita gente às vezes não entende que isso é muito legal, muito importante. Eu falo porque eu não sou uma pessoa que eu sou muito fã de roça, de fazenda e sítio. Não sou. Vivi essa vida, tive essa vida toda. Minha infância foi isso, a vida toda. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, meu pai ainda era vivo, meu avô ainda era vivo, e a gente tinha esse hábito de ir para a roça. Meu pai já trabalhava na cidade, meu avô já era aposentado, minha avó já era aposentada, nenhum dos três precisava ir para essa roça para fazer nada. Mas eles iam porque eles achavam que a roça seria um meio de subsistência caso desse muito problema financeiro. E principalmente meu pai, especificamente meu pai, ele se sentia bem ali na roça, fazendo serviço de roça. Ele se sentia bem. Era a terapia do meu pai. Ele mudava de humor. Ele virava outra pessoa assim quando ele estava na roça. Ele se soltava, ele ria, ele brincava, e coisa que ele não fazia quando ele estava na semana na cidade. Para ele era uma tortura. E ele ficou nessa tortura, segundo o que ele mesmo já falou, por anos. Meu pai, ele batalhou bastante. E aí, assim, acho que é até bom eu estar falando isso porque para algumas pessoas vai ser uma certa dica, né? Vai ser como se fosse uma dica para vocês aí entender o tanto que isso é. Sabe por quê? A pessoa que vos fala aqui é uma pessoa que não, assim, viveu como eu sempre desde pequenininho, desde me conheço por gente, eu ia pra roça, né, fazenda dos meus pais e meus avós, eu ia pra lá, eu divertia, eu mexia com bicho, eu chutava traque, eu comia doce da minha avó, que ela fazia, biscoito, eu... e a música que eu coloquei, nem falei o motivo. Essa música, não especificamente ela, mas esse estilo musical, era tocado todos os dias, de manhã, quando a gente estava na roça, num radinho que provavelmente é da década de 80, que funciona por gambiarra, não sei como ainda funciona, mas é gambiarra. Meu pai fazia funcionar os cabinhos de energia, assim, negativo e positivo, conectava na energia, assim, e esse radinho ligava e tocava só uma rádio, que era a Rádio São Francisco de Assis. Essa rádio de manhã, a partir das, acho que às 6 ou 5 horas, até às 11, ela tocava só música sertaneja antiga, entendeu? Só sertanejão, só modão. E, tipo assim, eu não sou fãzão de modão, assim, não. Eu gosto de música sertaneja, pra mim é só antigo, na verdade. O atual, pra mim, perdeu o brilho já, eu não consigo gostar muito. Mas esse sertanejo antigo eu gosto. Não sou alucinado, mas eu gosto de ouvir. Mas meu pai, ele tinha esse ritual, acordava todo nos 5, 4 da manhã, entendeu? Independente se for sábado ou domingo, acordava nessa hora. Ele ia lá fazer o café, ligava esse rádio e tava tocando isso. Na caçada, pra sair rezei um terço. Meu filho deixei no berço, o cachorro deixei de guarda. Sendo assim, eu, né, criança, adolescente, eu via isso. Eu via essa cena repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes. Principalmente quando eu acordava, né, e a gente ia pra cozinha, eu basicamente eu ia sentar para esperar a comida, porque eles preparavam o café e eles têm tudo. Mas eu acordava e via isso. Essa cena de um café sendo feito, música sertaneja tocada num somzinho que não sei como ainda funcionava, da década de 80, uma cozinha com um fogão de lenha, inclusive,
o café e os trem tudo era feito tudo no fogão de lenha, que o fogão de gás só veio, acho que é pouco, acho que foi pouco tempo atrás aí que eles colocaram. E aí todo mundo acordava, ia fazer esses afazeres e tal, sabe? Meu pai já mexia com gado, sabe? E aquilo pra ele era o, sabe, a utopia. Meu pai via aquilo como a melhor coisa do mundo, assim, de coisas materiais, assim. Não, assim, como é que eu posso explicar? Não que meu pai amava aquilo mais que todas as outras coisas. Ele só aquele ambiente, aquele lugar, aquilo lá, a roça, toda aquela realidade para ele era o melhor, como se tá no céu. Eu acho que eu posso colocar assim. Para meu pai, aquilo era como se fosse o céu e ele conseguia ficar bem. Ele conseguia ficar bem. Ele não conseguia ficar bem das outras formas, em outros lugares, com outras pessoas, ambiente, seja o que for. Ele não estava em paz. Ele não conseguia se sentir confortável. Ali, ele conseguia. Simplesmente por estar ali. Mesmo que estivesse passando uma situação difícil ali. Ele dormia à noite como se fosse a melhor coisa da vida dele. Assim, de paz, de estar vivendo. E como eu posso dizer? Hoje em dia, né, 2024, a gente já está num futuro assim, 2 décadas já passou da década de 90 que eu nasci, né? Sou de 92, tenho 32 anos. E eu, quando criança e adolescente, eu via essa cena. Eu via esse ambiente de aquela coisa bucólica. Quem não sabe, bucólico é coisa de... me fala, é uma forma de falar que uma coisa que é de meio rural, que é de coisas assim relacionadas à fazenda e roça. Eu não sabia, eu descobri recentemente e é chique falar bucólico. Mas tá nesse ambiente bucólico era uma coisa que eu tinha desde criança, desde a adolescência, e eu achei que não ia mudar nunca. Eu achei que eu ia ter aquilo ali o resto da vida, eu tive tanto isso que da minha adolescência até minha fase adulta, quando eu entrei na faculdade, eu parei de dar valor. Como é que eu parei de dar valor? Eu parei de ir. Eu parei de ir até a roça, eu parei de estar presente lá com meu pai sempre. Todos nós, não, juro. De 2000 e... sei lá, 2002 até 2014 ou até por aí, eu ia praticamente todo final de semana. Todo final de semana. Todo. E eu parei de dar valor. Eu parei de dar valor porque não tinha tempo. Não é bem assim. Eu não tinha tempo mesmo. Era super atarefado com faculdade e trabalho. Mas se eu quisesse eu tinha ido. Se eu quisesse eu ia. Entendeu? Se eu tivesse mesmo interessado em ir, eu me organizaria e ia. Mas eu não estava porque eu já tinha ido demais, né? Fui a vida toda e algumas coisas aconteceram lá, me incomodaram e acabou que eu evitei de ir, parei de ir. Assim, ia quase nunca. Aí, e né, na minha cabeça eu achava que ia ter aquilo ali pro resto da vida. Vou formar ali, vou começar a trabalhar, eu vou lá mais, aproveito mais, né? Pensei eu. Aí, o tempo foi passando, eu me formei, eu arrumei um emprego, eu saí de casa, eu já estou no meu 4º ano de formado, eu consegui passar num concurso e eu fiz minha pós-graduação e eu estou caminhando a passos mais lentinhos na minha vida profissional, mas estou caminhando. E, assim, a hora de voltar aí já tinha chegado. E eu não voltei. Porque não estava dando valor naquilo. Simplesmente achava, né? Pensava eu, se esse vídeo estiver dando umas pausas aleatórias do nada, vocês não reparam não, é porque parece que a câmera trava, mas eu não sei se ela trava de verdade. Eu vou descobrir depois que eu terminar a gravação. Mas eu pensava que ia ser uma coisa que não ia mudar. Eu achava que meu avô, meu pai, minha avó sempre iam estar ali. E a hora que eu precisasse, e a hora que eu estivesse querendo ir, eu ia estar lá. E todo mundo ia estar lá. Ia comer biscoito, ia andar a cavalo e tudo. Bom, rapazes, moças e seja quem for que estiver,
ouvindo. É doloroso, é triste perceber que acabou. Nem se eu quisesse, eu poderia ver isso novamente. Nem se eu quisesse muito, nem se fosse a coisa mais importante da minha vida agora, eu teria novamente. E eu assisti isso acabando aos poucos. As últimas vezes que eu fui na roça, eu fui vendo que ela estava ficando aos pouquinhos mais descuidada. Onde a gente conseguia entrar, que não tinha não tinha árvore, nem planta crescendo, porque estava sempre gente passando ali. Já estava mais, né, aquela mata cheia. A casa lá era uma casa muito velha e não mexia nela mais. Era toda cheia de ajeito para ser trancada. A cozinha também, tudo ali era no ajeito para poder funcionar, só para poder fazer os queijos, né? Meu pai gostava de fazer para vender. E aos pouquinhos eu fui vendo aquela roça meio que acabando, meio que ficando, né, obsoleta, meio que perdendo aquela energia, aquela aquela coisa de ser um lugar que eu vou para passear e me divertir, e tem sempre alguém ali que é da minha família que eu amo e que eu vou viver experiências incríveis, porque é um lugar, né, um lugar afastado e tal, zona rural e tal. E eu fui aos poucos vendo isso acabar. Só que nos primeiros anos eu não percebia tanto que isso ia me fazer falta. Eu não percebia o tanto que. Eu vou te falar, não sou fã de roça. Não sou fã de roça. Mas o convívio com meu pai, minha avó e meu avô, naquela roça, nas coisas que a gente viveu, passou e toda a experiência que eu tive ali, sabe? Em 2021, em outubro, eu perdi meu avô. Ele já estava acamado um tempo, ele adoeceu muito e aí ele teve uma parada cardíaca e infelizmente ele veio, né, a falecer. E aí começou ali, eu já estava muito triste com a perda do meu avô. Minha avó, ela tá lá ainda, graças a Deus ela ainda, né, tá lá, mas ela já não, né, não mexe mais com isso. 2022, dia 9 de janeiro de 2022, eu perdi meu pai, que era, acho que é o esteio daquela roça toda, porque ele que ia, ele que nutria, ele que organizava, ele que via o que precisava, ele que mexia, ele que negociava, ele que fazia tudo. Ele era o coração e a cabeça daquela roça. E aí depois ele foi. Meu avô foi em outubro de 2021, acho que 3 ou 4 meses depois, meu pai foi em 2022 por um acidente. E, assim, óbvio, eu tive um luto pesado, passei muita coisa triste, muita sensação ruim, muita tristeza. Só que, como a tristeza é muito gritante nos primeiros anos, a gente não consegue perceber os detalhes. E uma das coisas que vem martelando na minha cabeça, né, até porque eu tô vendo a geração, né, a nova geração criando aí o seu espaço, criando a sua forma cultural de viver, criando sua forma de administrar e perceber o mundo. E eu tô vendo essa mudança drástica de realidade e isso me trouxe à minha infância, aos meus momentos que eu vivi com minha avó e com meu avô. E eu não tinha noção do quanto isso era valioso. Não tinha noção do quanto isso era poético. Não tinha noção de quanto isso ia me fazer falta. E eu não tinha noção do tanto que isso era findável. Não tinha noção nenhuma. Jamais cheguei a pensar nisso antigamente. Hoje eu né, eu lembro dos momentos, lembro daquilo tudo. Talvez, né, seja a época da minha vida e eu não entendia e não teria nem como entender porque ninguém viria me explicar. Né? Até preferia que alguém me explicasse que coisas assim que a gente pode achar que, né, que não tão tanto valor, que são chatas, banais, momentos banais que você já está acostumado a viver direto,
da sua infância e adolescência, que eles vão acabar. Se alguém viesse avisar que quando acaba dói muito e que a gente sente falta demais, eu acho que a pancada ia ser um pouquinho menor. Então, toda vez que eu sinto saudade do meu pai, toda vez que eu sinto saudade do meu avô, eu lembro que eu não vou mais ouvir essa música de manhã na Rádio São Francisco de Assis. Não vou mais ouvir de manhã na Rádio São Francisco de Assis. Não vou mais comer biscoito da minha avó. Não vou acompanhar meu avô na mexida da horta dele. Não vou ajudar meu avô a catar terra lá não sei aonde, longe, para poder trazer, para poder plantar umas mudas que ele quer. Não vou ver meu avô colocando e mexendo um cigarro de palha. Não vou ver meu pai tomando uma caipirinha no final do dia de tanto trabalhar, pedindo para eu regar as flores e colocando música sertaneja para ouvir enquanto eu regava e ele tomava caipirinha, agradecer a Deus. Né? Na janela, enquanto eu regava as flores, eu ficava lá, bebendo, agradecendo a Deus pela chuva, pedindo São Pedro chuva e tudo. Não vou mais dormir naquela casa velha que não foi feita por um engenheiro nem um arquiteto, foi feita por acho que foi o pai do meu avô que montou a casa, assim, no olhômetro deles lá, um arquiteto assim, prático, ou engenheiro prático mesmo, ele montou a casa, aquela casa velha, que cheia de coisa bem característica da época, sabe, móveis antigos. Não vou ver mais isso, não vou acordar, partar o gado pro meu pai, não vou mais catar jabuticaba, que meu pai dizia que plantava pro meu irmão, que sempre trazia para mim, pro meu irmão. Não vou mais ver o sonho, tendo os filhinhos na mangueira, ajudar a catar milho, não vou fazer muita coisa. Tô listando aqui porque é bom e ruim ao mesmo tempo lembrar. Não vou ter, acabou, entendeu? Eu, por mim mesmo, eu não vou mais mexer com isso, com coisa de fazenda e tal, mas se eu soubesse, se eu tivesse a noção do tanto que isso era maravilhoso, do tanto que os xingos que eu levava por atentar era maravilhoso, do tanto que as regras e normas de estar na roça que eles tinham lá, as coisas que a gente podia e não podia fazer, a hora que podia dormir ou não, o quanto que podia comer ou não, tudo, sabe? Às vezes que eu caí de cavalo, às vezes que eu fui pro rio escondido do meu pai e tudo, eu não tinha a menor noção, tanto que isso ia me fazer falta. E eu não sou, lembrando, não sou uma pessoa que sou fãzaço assim de roça e nem gosto tanto de sertanejo. Mas se isso existisse hoje em dia, eu iria com uma prazer do mundo, eu não deixaria um final de semana de ir. E com, né, o desenvolvimento da tecnologia, do novo mundo que está chegando, e nós que somos nos anos 90 estamos enxergando a mudança, porque eu, com 10 anos, eu soltava traque e brincava de porta-bandeira na rua e andava a cavalo, e, sabe? Eu vivia aquela infância que todo mundo descreve aí nas redes sociais, falando que não existe mais, entendeu? Eu via a minha avó na beira do fogão, fazendo coisa, fazendo almoço, fazendo coisa de roça, sabe? Contando causo, sabe? Contando da vida dela, contando da vida dos parentes, contando do filho, dos filhos dela, contando de como é que foi a vida dela antes de lá, entendeu? Eu não vai ter mais, não vai ter mais. Pra mim é muito difícil ter de novo esse momento em família, onde a gente vive essa situação, esse ambiente. E isso me faz uma falta. Isso me faz uma falta porque até acho que a fazenda que era dos meus avós e do meu pai, a parte do meu pai, acho que já está vendida, se eu não me engano. Não sei bem como é que tá o trâmite das coisas, mas acho que ela nem existe mais assim.
Nem se eu quisesse mesmo visitar, não poderia, não, nem da nossa família, acho que não é mais. Então, então é isso, assim, eu tenho 32 anos, estou descrevendo uma realidade que eu vivi, que eu achava que era besta e não dei valor quando eu era mais novo, mas provavelmente eu tive a melhor infância possível para alguém ter, assim, não é me cabando. Eu acho que eu tive a sorte de ter uma das melhores infâncias possíveis. Aquela tipo assim que você vive no mato e faz, tá, pronto, faz besteira, solta traque aí, brinca mesmo, estilingue, tudo, sabe? Eu tive essa infância, eu sou privilegiado demais, porque acho que os meus, se eu tiver filhos, não vão mais viver isso. Os seus filhos, que você está vendo aí, se já estão nascidos novos, provavelmente não vê isso. Os filhos das pessoas que estão vendo, que vão vir a nascer, não vão ver isso. Se verem, é muito raro, é muito difícil realmente você ainda ter essa experiência. E como eu falo, eu perdi muito nesses últimos anos. Eu perdi pedaços de mim relacionado ao meu sentido familiar e, né, as pessoas que eu amo. Eu perdi meu avô, perdi outras pessoas, minha avó materna, perdi tios, perdi pessoas bem importantes. Pessoas bem importantes que construíram a minha origem, construíram o meu básico, de onde eu vim, construíram todas as experiências que eu tive como criança e perdi algumas dessas pessoas. Eu simplesmente perdi. E tudo que eu vivi com elas está guardado aqui e aqui. E nunca fez tanta falta. Tanto as pessoas, quanto cada segundo daqueles momentos. Eu falo que a vida realmente ensina a gente, às vezes da forma fácil, às vezes da forma difícil. Mas o que eu posso falar para todo mundo aqui que está vendo esse vídeo, que assistiu 32 minutos de vídeo, né? Porque se você assistiu 32 minutos de vídeo, meus parabéns. O que eu posso falar é, se você tem essas pessoas, se você tem a oportunidade de ter momentos com essas pessoas, não precisa ser relacionado à fazenda nem nada. Mas se você tem a oportunidade de viver momentos inesquecíveis com as pessoas e você está tendo atualmente a oportunidade de viver momentos inesquecíveis com essas pessoas, registra, tira foto, sente, abraça, aproveita cada segundo. Sente isso como se fosse a última vez. Vai pro final de semana ver sua avó, seus tios. Deixa desavença de lado. Deixa besteira de diferenças de lado. A vida acaba. A vida do meu pai se foi, a vida do meu avô se foi. Acabou. As desavenças, coisas que eles tinham, assim, de problemas, esse negócio, acabou. Não existe mais. Então, ficar nutrindo isso, ficar ficar usando isso e deixar você vestir isso e te impedir de viver coisas boas. Obviamente não estou falando para você conviver com gente que não presta. Não é isso. Porque de gente que não presta eu também tô farto. Ave Maria. Deus que me defenda. Mas aquelas pessoas, e vocês sabem o que eu tô falando, não deixa qualquer besteirinha fazer vocês não passarem momentos inesquecíveis juntos. E quando eu falo inesquecíveis, eu também incluo aqueles momentos que na sua cabeça parece chato. Tá? Coisas que, sei lá, visitar, conversar, né, sentar para comer um bolo, ir na missa, coisas que você costumamente não deve ter muita prática de fazer, por você ser muito novo ou coisa assim, mas que para aquela pessoa, quando você faz, ela se sente importante. Então, valoriza o tempo que você ainda tem com ela, tá? O tempo é finito, o tempo acaba, a vida de todas as pessoas acaba, vai acabar, e o que fica
Quem fica só vai sentir saudade. Muitas vezes com felicidade, muitas vezes alegre e muitas vezes triste e um pouco arrependido de não saber. Obviamente não dá para se culpar por não saber, mas infelizmente o arrependimento às vezes ele é involuntário, não tem o que fazer. Então tente evitar isso, pelo bem do seu coração, tá? Pelo bem do seu coração e das pessoas que você ama. Beleza? Então é isso. Esse é mais um Diário de um Passageiro. E acho que eu consigo postar mais de agora em diante. Tem muitas coisas que eu ando pensando. É isso. Deus abençoe a todos e um forte abraço e boa noite.